E mais uma vez estamos juntos aqui no Minutos com a psicóloga Joyce Brito. Estive um pouquinho afastado, um pouquinho longe, mas por problemas de saúde precisei me ausentar. Mas vim com força. Sabe para quê? Bem ansiosa para poder fazer esse programa. E para falar do quê? De ansiedade. Olha só como hoje muitas pessoas sofrem de ansiedade, não é? Já falamos aqui de depressão, já falamos aqui do que a depressão pode nos causar, inclusive em áreas que talvez a gente nem imaginava. E aí não tem como não dizer da ansiedade que hoje atinge a grande maioria aí da população brasileira e olha lá se não é do mundo. Por quê? Porque tudo exige da gente muita pressão. Todos os lugares que nós vamos exigem de nós, às vezes, mais do que nós podemos oferecer. E nós, mesmo sabendo que não conseguimos fazer isso a todo momento, também nos cobramos de fazer perfeito, no tempo certo, na hora correta. E isso causa grandes conflitos entre nós, com nós mesmos. Então a gente fala hoje um pouquinho de ansiedade. E aí, para onde ela começa? De onde ela vem? Joyce, isso é hereditário? Como é que funciona? Basicamente isso é aqueles esquemas que nós já falamos aqui, que são uns esquemas, tatuagens da alma que nós temos, da nossa infância, que acionados à nossa fase adulta, nos dá alguns transtornos aí, que podem ser graves, médios ou leves. E a ansiedade, ela tem várias outras ramificações que desenvolve a pessoa, a qual já passou por algum momento ou que já viu da sua raiz. Nós falamos bastante sobre raiz aqui, não é? Quem é a raiz? Pai, mãe, avó, pessoas que estão no nosso convívio, um cuidador, não é? A nossa pessoa de referência. E por que essa pessoa de referência ela é tão importante para o nosso crescimento? Porque nós vivemos uma fase chamada de imitação. Então, na nossa infância, nos primeiros 5 anos da nossa vida, muitas coisas vêm por imitação. Quem nós vamos imitar? Quem está próximo a nós. Como é que você aprendeu a colocar roupa no varal? Porque viu alguém colocando roupa no varal. Como é que você conseguiu trocar um chuveiro? Ou trocar uma torneira? Porque viu alguém trocando. Como é que eu consigo saber que para colocar um quadro eu preciso usar uma furadeira? Porque eu vi alguém fazendo. Entende? Nós aprendemos olhando o que alguém faz. No entanto, as nossas cognições, ou seja, os nossos pensamentos, também são reforçados com aqueles pensamentos em que os nossos pais, nossa referência, também apresentou para nós. Então, por exemplo, imaginamos lá uma criança com seus 5, 3 anos, 2, tanto faz a idade, desde que seja na primeira infância, ok? E aí ela vê, toda vez que dá um trovão, a mãe dá um pulo e segura firme nela. O que é que você faz? Se alguém começa a gritar dentro de um banco, é um assalto, o que é que você faz? Automaticamente, nós acionamos a nossa fuga e não é assim que funciona? Pois a ansiedade não é diferente. Embora ela também esteja junto, meio que pareado com o medo e o estresse. O medo, ele faz travar. A ansiedade faz a gente ir em um impulso. Eu, por exemplo, tenho uma mãe que tem medo de cachorro. E eu também tenho medo de cachorro. Mas, Joyce, você já foi mordida? Nunca fui mordida. Mas eu tenho medo de cachorro. Por quê? Porque a minha mãe, que foi mordida, toda vez que vê um cachorro, ela sai meio que correndo ou se trava. O que eu entendo? Que isso é perigoso. Que isso não é bom para mim. E se não é bom para mim, então eu vou ficar longe. Se não foi bom para minha mãe, que é a minha referência, para mim também não será. Entende como é importante o nosso comportamento ser ajustado? Porque aquela criança que está no nosso convívio também está processando aquilo que nós estamos processando para que ela futuramente, nessa fase que nós estamos adulta, também consiga processar da mesma maneira. Então a ansiedade, ela se torna um transtorno aonde essa criança que se tornará adolescente, que ficará um adulto, poderá trazer isso a vida toda. Várias coisas são ligadas com a ansiedade e nós vamos falar nela em outros blocos do nosso programa. Porém, não podemos esquecer que ela vem de um esquema chamado vulnerabilidade. O que é isso? Quando eu tenho ameaça, eu acredito que eu não dou conta dela, porque as armas que eu tenho na minha mão eu não acho que são suficientes para poder derrotar essa ameaça, então eu fujo. A ansiedade nos faz fugir disso, nos faz travar.
Muitas pessoas vão a pronto-socorros, hospitais, com taquicardia, vão com sudorese, vão com as mãos suando, com a respiração ofegante, chegam desesperadas porque elas estão achando naquele momento que elas estão infartando. Se não aconteceu isso com você, pode ser que tenha acontecido com alguém próximo, não é? Você vê isso constantemente. E quando você pergunta para a paciente o que foi que aconteceu naquele meio tempo que ela começou a se sentir mal, o primeiro pensamento vem: não, porque eu estava dentro do carro, e aí eu olhei umas nuvens, aí já fiquei imaginando que ia cair a chuva, e que ia encher o rio, e que aí poderia entrar água no meu carro. Olha isso. É pensar exageradamente num futuro negativo e catastrófico. Olha que situação. Nós colocamos muita energia, muito pensamento negativo de uma coisa que poderia acontecer e que a probabilidade de acontecer é 0,001. Entende que tudo que nos dá pressão nos faz ansiosos. Então, a ansiedade, que eu ainda brinco, a malvada da ansiedade, às vezes nos impede de fazer várias outras coisas, porque ela vem junto o medo e automaticamente a gente encontra o estresse. Joyce, mas o que tem a ver o estresse com a ansiedade? Porque eu preciso dar conta de um recado. Eu não consigo dar conta dele, então eu entro no quê? Num parafuso, não é? O que é o parafuso? É querer dar conta, não dar jeito, e aí eu consigo esquecer todas as outras áreas da minha vida, eu esqueço todas as outras gavetinhas da minha vida para poder viver em função somente de uma. Hoje, nos dias atuais, essa gavetinha que mais nos importa e que mais nos causa ansiedade, às vezes está focada no nosso trabalho. Muitas pessoas precisam dar conta do trabalho, precisam dar conta disso, e tem gente já me dizendo assim: Joyce, o meu dia tinha que ter 25 horas. Para quê? Para você se acabar? Se você me disser, precisa ter 25 horas porque 5 horas é para mim, eu acho que aí valeria a pena. Mas 25 horas só em função do seu estresse? O que nós estamos ganhando com isso? Que qualidade de vida nós estamos tendo quando a gente nos permite estar tão ansiosos com algumas situações? O ansioso é fácil identificar, é aquele que fica aqui, ó, batendo a perna o tempo todo. Se está sentado, está o tempo todo batendo o pé, ou então ele vai para lá, vai para cá, descruza o braço, e aí você vai ver o que está acontecendo. É uma prova que vai ter que fazer, é um exame que está para ser resolvido, ou mesmo um diagnóstico fechado, e aí a gente começa a gerar ansiedade. Joyce, toda vez que eu vou para uma prova, ou toda vez que eu vou para uma entrevista de emprego, porque isso acontece muito, o medo da reprovação é muito complicado, o que acontece? Meu intestino solta. Solta mesmo, porque você trava, então o corpo precisa responder em algum momento. Então a ansiedade, ela é, ao mesmo tempo que benéfica, ela também não é boa. Joyce, em que momento ela é benéfica? Para que eu consiga ter essa questão do acionar da hora que eu puder, a fuga. Ou seja, eu consigo acionar o meu processo de lidar com aquela situação. E o não ansioso, o tranquilo, o zen, aquele que fica de boa na lagoa, não é bom ser 100% tranquilo. Então, eu não posso ser nem muito tranquilo e também nem 100% ansioso. Ambos nos causam grandes transtornos e nós podemos sim ficar doentes. E então, é muito fácil identificar o ansioso. Geralmente, o perfeccionista é ansioso demais. Por quê? Porque ele quer fazer tudo perfeito a 100%. Você é 100%? Eu não consigo. Então, vamos começar a organizar um pouco a nossa vida e deixar os espaços para aquilo que precisa ser feito, ao invés de pegar somente uma área e colocar ela como 100% dentro da sua vida. Você enlouquece, os outros enlouquecem, todo mundo não fica bem e ainda você pode adoecer. E olha como é rápido o nosso momento aqui, não é? Esses minutos com a psicóloga Joyce Brito realmente têm sido fantásticos para nós. Eu acho que tem crescido muito, tanto eu podendo ajudar você, como as pessoas que encontram comigo e que se sentem bem ao ouvir alguma coisa e poder transformar a própria vida. Este programa não faz sentido se você assistir e ficar só por isso mesmo. Mas se você assistir, entender que na sua vida você precisa fazer alguma coisa para o seu autoajuste, isso eu vou dizer que é fantástico. E não se esqueça que o e-mail da Web TV Conquista e o meu e-mail, joycebrito.psicóloga@gmail.com, está à sua disposição.
Nós queremos que você envie suas questões, que você me fale talvez algumas coisas da sua vida que você quer identificar se é ou não é um transtorno de ansiedade, ou mesmo se é ou não é um transtorno depressivo, que eu venho aqui e eu te explico como é. O importante é que você se sinta bem em estar neste momento. Que quando você aperta seu play, você sinta vontade de ouvir o que eu tenho para dizer. No próximo bloco, vamos continuar falando sobre ansiedade. Tem muito assunto bacana e tem muita coisa que a gente às vezes nem imagina que vem de uma ansiedade. Vamos pensar um pouco em nós? Nem que esses minutos com a psicóloga Joyce Brito sejam minutos para que você pense sobre a sua própria vida. Eu estou aqui como um instrumento para ajudar você a transformar aquilo que você quer, não que eu. Muito obrigada pela sua atenção, obrigada pelo seu carinho e respeito e nos vemos na próxima semana aqui juntos na TV Conquista. Obrigada.